Lá, atividade 22, matemática sobre princípios aditivos e multiplicativos. Eu voltei para o primeiro tema. Então, vamos lá. A atividade 1 eu já fiz, ó. Considere a seguinte situação. Uma menina deseja vestir-se com uma saia e uma blusa e dispõe de 4 saias e 5 blusas diferentes. Aí tem o esquema que eles fizeram. Então, a primeira opção eu tenho 4 saias, a segunda eu tenho 5. As combinações, então, 4 vezes 5 é 20. Então, eu tenho 20 combinações. A primeira era 4, a segunda era 5. 20 combinações. Aí na 2. Um roteiro prevê a visita de... Vamos deixar ele por aqui. Um roteiro turístico prevê a visita de 2 cidades do conjunto conhecido por Cidade Histórica de Minas Gerais, formada pela cidade de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São José e São José del Rei. Quantos roteiros diferentes poderão ser descritos se A. O Ouro Preto sempre estiver fazendo parte do roteiro? Então, aqui, o Ouro Preto sempre vai fazer parte do roteiro. Então, aqui é o Ouro Preto. Que sempre uma tem que ser ele nessa posição que ele colocou. Se o Ouro Preto faz uma, quantos que sobrou? 1, 2, 3. Então, na primeira aqui, eu vou poder 3 opções. 3 vezes 1, então eu vou ter 3 roteiros diferentes. Aí, B. Se não houver restrição em relação à escolha das 2 cidades. Então, ó, na primeira, se não houver restrições em relação à escolha das 2 cidades. Então, aqui eu vou ter esquema entre 2 cidades. Na primeira, como aqui vai ter uma, eu só vou ter quantas na outra? 1, 2, 3. Só que aqui eu posso ser outras 2. Então, 3 vezes 2, 6. Aqui não pode ser 4, porque vai ter uma aqui, tá? Que eu não posso aqui repetir que nem aqui Ouro Preto. Eu não pode substituir de Ouro Preto para Ouro Preto. Então, aqui, digamos aqui foi Ouro Preto, Mariana, Tiradentes. E aqui uma dessas tinha que ser pelo menos o São João del Rei, tá? Por isso que uma é 3 e a outra é 2. 3 vezes 2, 6. Aí aqui, os números 342, 335, vamos subir mais. 872 e 900 são entre tantos outros números de 3 algarismos. Entre esses exemplos, os números 342 e 872 não repetem algarismo, contrariamente ao que ocorre, por exemplo, com os números 335 ou 900. Quanto aos números de 3 algarismos, podemos escrever se A. Todos começarem por 1 e os algarismos puderem ser repetidos. Então, aqui, primeiro, aqui tá falando, ó, que é 3 algarismos. Então, ó, 3 algarismos. Aí ele falou que tem que começar por 1. Se começar por 1, aqui eu só tenho uma possibilidade, um número. Aí na segunda, falou que pode ser repetido. Então, quantos algarismos eu tenho? Eu tenho 0, ó lá, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, na segunda opção, eu tenho 10 números. E na terceira também, eu tenho os 10 números. Aí, eu multiplico. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. Aí, na B, todos começarem por 1 e os algarismos não podem ser repetidos. Então, ó, na primeira, eu só posso usar o número 1. Aí, o que acontece? Na segunda, eu posso usar o número 1, certo? Aqui vai utilizar o número 1. Na segunda, como tinha 10 algarismos, certo? Eu tenho 10 algarismos. E na segunda, eu já usei o 1 aqui, sobram quanto? 9. Aí na terceira, aqui eu já usei, o número 1. E aqui na segunda eu usei o 0. Quanto que vai sobrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na terceira aqui, só posso utilizar 8 algarismos. Então, vai ser 1 vezes 9, 9. 9 vezes 8, 72. Aí, na C. Se não houver nenhuma restrição, isso é, desde 100 até 999. Então, na primeira, nenhuma restrição, né? Pode ser 1,
Só tem uma coisa, nesse primeiro algarismo não pode ser o 0, porque se eu colocasse aqui, vai, o 0, 0, 10. 0, 10 é o 10, e esse número só tem 2 algarismos. Então, na primeira, eu não posso usar os 10 algarismos, eu tenho que tirar o 0. Então, aqui é sem o 0, até escrevi, ó. Sem o 0, então aqui eu só posso utilizar 9 algarismos. Na segunda opção, eu posso utilizar os 10 do algarismo, que o 0 já pode utilizar. Quem? O 100, o 101. 101, o 0 pode usar aqui no meio. E no terceiro também eu posso utilizar os 10 algarismos. Aí eu faço a multiplicação. 9 vezes 10, 90. 90 vezes 10, 900. Aí a D, que eu nem escrevi, né? Os números não contiverem algarismos repetidos. Então, na primeira, eu vou utilizar o 9, né? Porque eu não posso utilizar o 0. Eu tinha 10 algarismos, mas eu não posso utilizar o 0, porque senão eu vou formar 2. Então, aqui vai ficar 9. Na segunda, era para eu ter 10 se pudesse repetir. Mas como eu já utilizei uma no primeiro e o 0 volta, então eu vou utilizar na segunda 9 algarismo. Por quê? Aqui eu não posso utilizar o 0, 9. Aqui eu já posso, então ele volta. Mas eu tiro 1 porque eu usei um número na primeira. Então vai ser 9 vezes 9. E na terceiro algarismo, já tirei um número aqui, já tirei um número aqui. 10 algarismos menos 2, 8. Aí eu faço a conta. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8, 648. Aí é lá, atividade 4. Aqui. Foi. Existem 9.000 números de 4 algarismos, dos quais 1.000 é o maior, é o menor deles, e 9.999 é o maior. Entre esses 900 números, há muitos que não repetem algarismo, como 1.023, 2.549, 4.571 ou 9.760. Quantos são esses números de 4 algarismos distintos? Então, vamos lá. 4 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4. Primeiro algarismo, eu não posso utilizar o 0, correto? Porque se eu utilizar o 0, vai ficar 3 algarismos. Porque 0 à esquerda não serve para nada, certo? Então, aqui eu tenho opções de 10 algarismos. Então, aqui vai ser 9. Se aqui o 0 volta, mas aqui eu tinha 10 algarismos, mas eu utilizei como é distintos, eu não posso repetir. Então, aqui eu tinha 10, que o 0... Como não pode repetir? Aqui eu tenho o 0 é 9. Na segunda, o 0 volta, mas eu vou tirar dos 10, eu vou tirar uma, porque é o primeiro algarismo que eu usei. Na terceira, eu vou tirar um número da primeira e um número da segunda. 10 menos 8, 10 menos 2, 8. E na quarta aqui, eu vou tirar um número aqui, um número aqui, um número aqui. 10 menos 3, 7. E faço a multiplicação. Quando eu fizer, vai dar 4.536 números. Aí lá, atividade 5. Ô, Jesus, vamos lá. Para que um número de 3 algarismos seja par, é preciso que ele termine com um número par ou, em outras palavras, é preciso que os algarismos da unidade sejam 0, ou 2, ou 4, 6 ou 8. Como 542, 134, 920 e 888. Pensando nisso, responda. A. Quantos números pares de 3 algarismos existem? Então, primeiro, 3 algarismos. 1, 2, 3. Na primeira, ó, eu não posso utilizar o 0. Então, dos 10 algarismos, vou utilizar o 9. Na segunda, tá falando aqui, ó, quantos pares existem. Então, eu posso repetir. Então, na segunda, eu vou utilizar os 10 algarismos. E no último, eu só vou utilizar o quê? Ele só pode ser par, né? Números pares. Então, eu só posso utilizar o 2, ou 4, ou 6, ou 8, ou 10. Quantos números são os pares aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria o 0, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui na última opção, eu só posso utilizar esses 5 números. Então, vamos lá. Eu faço a multiplicação, dá 450 números. Aí, na B, quantos números ímpares de 3 algarismos existem? Vamos lá. Na primeira, 3 algarismos. Na primeira, eu não posso utilizar o 0, então dos 10 eu vou utilizar 9. Na segunda, eu posso utilizar todos os algarismos, incluindo o 0. Então, vai ser 10 números. E na última, os números ímpares é 1, 3, 5, 7 e 9. São 5 números também. Então, multiplico por 5. Então, faço a multiplicação, vai ser 450 números. Na D,
Quantos números ímpares... Não é assim, né? Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existem? Então, vamos lá. O que acontece? Quantos números ímpares de 3 algarismos existem? Aqui, eu não posso utilizar o zero e um número que seria do ímpar. Que nem aqui, ó. Ímpar, aqui eu só posso utilizar 5 números. Então, aqui, ó. Eu tinha 10 algarismos, certo? Não posso utilizar o zero. E também não posso utilizar o número que vai ser o número ímpar. Então, dos 10 eu tiro 2. Então, aqui vai ser 8. Aqui, o zero volta. Então, aqui, ó, eu não posso utilizar o número daqui e o número daqui. 10 menos 2, 8. Então, aí eu faço a multiplicação. 8 vezes 8 vezes 5, 320. Tá? Aí, na D. Quantos números pares de 3 algarismos distintos existem? Aqui é um pouco complicado, eu tenho que separar quando termina com 0 e quando termina com 2, 4, 6 e 8. Então, com 0, 3 algarismos, é pares, 3 algarismos. 9 vezes 8 vezes... 1, 2, 3. Aqui, não posso utilizar o 0, certo? E aqui, ó, só posso utilizar... Termina com 0. Aqui só posso ser o número que vai ser o 0. Aí, daqui, ó, dos 10... Eu tirei o 0 e tirei o número par. Então, aqui vai ser o 8, certo? Ó, aqui é sem o 0, dos 10 algarismos, 9. Nessa aqui, eu tirei o número daqui e o número daqui, que seria o 0. Então, 9 vezes 8 vezes 1, 72. Aí, aqui termina com... Os números que terminam com 2, 4, 6 e 8. Quantos números pares tem aqui, ó? 4. Então, aqui, no primeiro algarismo não pode ser o 0. E não pode ser o número que eu vou utilizar para ser par. 10 menos 2, que eu tirei aqui, ó, 8. Aí, aqui, aqui o 0 pode utilizar. Aí, aqui, eu não posso utilizar o primeiro número que eu usei e o último número que é o número par. Então, dos 10 algarismos, eu tiro 2. Então, vai ficar 8. 8 vezes 8 vezes 4. 256. Tá? E na E, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a soma desses resultados, ó, o 72 mais o 256, que vai dar o 648. Não, perdão, o 72 é na D ainda. Eu pego os 72 números da primeira, que termina com 0, e o 256, que termina com 2, 4, 6 e 8. E faço a soma, deu 328. Aí, na E, a soma dos resultados obtidos nos itens C e D desse problema deve ser igual ao resultado do item D. Do item D da atividade 3. Então, o D deu 648, ó. D da atividade 3, 648. Então, eu vou somar do C e a do D, 320 e o 328. Quando somar, dá o 648. Tá? Aí, vamos lá. A F era a continuação, desculpa que eu dividi errado. Vamos para a atividade 6. Considere os números naturais 1, 2, 3 e 4 e todos os números de 4 algarismos distintos que pode formar com eles. Imagine que todos esses números serão ordenados do menor para o maior. Isso feito, o primeiro da fila será 1, 2, 3, 4. O segundo será 1, 2, 4, 3. O terceiro, 1, 3, 2, 4. E assim por diante, até o último que será 4, 3, 2, 1. Qual é a posição do número 4, 3, 2, 1? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 4 números, né? Então, vamos lá. Aqui já tem a posição do 4, 3, 2, 1. Então, eu vou pegar o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui eu tenho 4 números, 3 números, 2 números, 1 número. E eu multiplico 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, vai estar na 24ª posição. Aí, na B. Qual é a posição do número 3, 2, 4, 1 nessa fila? Então, vamos lá.
Primeiro ele falou que tem que ser em ordem crescente, certo? Ó, ordenados, então tem que estar em ordem crescente, do menor para o maior. Então vamos lá, vou fazer uma aqui, começando por 1. Começando por 1, então é 4 algarismos. Então, se começar por 1, aqui eu só tenho uma opção, o número 1. Dos 4 números, tiro esse, vai sobrar 3, depois vai sobrar 2, depois vai sobrar 1. Multiplica aqui, ó, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. 6 possibilidades. Aí eu vou fazer agora um que começa pelo 2, que nem tá no exemplo. Começa pelo 2. Se começar pelo 2, aqui eu só posso utilizar o número 2, então só tenho uma opção. Das 4 opções, eu tiro uma, vai ficar 3. Depois tiro mais uma, vai ficar 2. Tiro mais uma, vai ficar 1. Faço a multiplicação também das 6 possibilidades. E depois aqui, ó, que nem aqui no exemplo, ele falou para começar com... Aqui, ó, seria 31, 32. Aí aqui, eu vou começar por 31. Se for 31, aqui eu tenho uma opção que seria o 3. Tem uma opção aqui que seria 1. Aí das 4, utilizei 4. Utilizei uma, ficou 3. Utilizei mais uma, sobrou 2. Aqui é 2. Utilizei mais uma, sobrou 1. Faço a multiplicação, dá 2. 1 vezes 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. Aí o número 32. Então, aqui seria o 3. E aqui seria o 2. Só tem uma opção. Das 4, aqui eu tirei uma. Aqui eu tirei outra. Sobrou quanto? Aqui, na terceira sobrou 2. E na última vai sobrar só 1. Faço a multiplicação, dá 2. Agora, para saber a posição, a gente tem que somar aqui, ó. 6 mais 6, 12. Mais 2, 14. Mais 2, 16. Então, vai estar na... meu Deus. 16ª posição, tá? Aí, na C. Acrescentando o número 5 aos numerais 1, 2, 3 e 4, e ordenados todos os números de 5 algarismos distintos, que podem ser formados, qual é o número que ocupa a 72 posição? 72, 70ª? Ai, não sei, não lembro como fala isso. Aí, vamos lá. É o mesmo processo dessa B. Agora são 5 algarismos. Aí, eu vou fazer a mesma coisa que começa por 1. Então, eu tinha 5. Utilizei a primeira, sobrou 4. Depois aqui, utilizei mais um número, sobrou 3. Utilizei mais um número, sobrou 2. Utilizei mais um número, sobrou 1. Multiplico, dá 24. Aí, começa por 2. Aqui só pode ser, ó, aqui só pode ser o número 1, aqui só pode ser o número 2. Dos 5 números, utilizei o 2, sobrou 4 números. Utilizei mais um número, sobrou 3. Utilizei mais um número, sobrou 2. Utilizei mais um número, sobrou 1. Multiplico, dá 24. Começa por 3 também. Aqui só pode ser o 3. Aí só vou utilizar aqui o número 3. Então, só tem uma possibilidade. Dos 5 números, utilizei o 3, sobrou 4. Utilizei mais um, sobrou 3. Utilizei mais um, sobrou 2. Utilizei mais um, sobrou 1. Multipliquei, dá 24. Somando tudo, ó, dá 72. O 72 deu para começar em qual número? O 3. Então, logo, como tem que ser em ordem ordenada, né? Vai ser o 3, certo? Que vai ser o de 72. Aí, agora eu coloco. Quem que sobrou? O 5, 4, 2 e 1. Tá? Tá bom.